Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começando mais um programa Bate-Papo de Peão, diretamente aqui do estúdio Vitor Gianotti, produção da Poti Comunicação. Programa Bate-Papo de Peão, onde eu converso com as pessoas para falar da realidade, da vida, da classe trabalhadora. E hoje eu recebo aqui no programa um companheiro que é angolano, hoje reside no Brasil, um companheiro lutador, companheiro Ata. É assim mesmo que fala? Correto. Rata. Rata. Opa. Tudo bom, companheiro Rata? Queria começar com uma pergunta. Você gosta de futebol? Adoro futebol. Adora futebol. Já fui um grande jogador de futebol. Já jogou muita bola? Já. Pessoal em Angola gosta de futebol? Sim, o angolano é desportista por natureza, como os outros africanos. Mas em Angola somos maioritariamente do 1º de agosto. Né? É a equipa militar, a equipa do coração. Depois tem as outras equipas menores, o Petro de Luanda, a equipa ligada aos petróleos e as outras equipas. Né? Mas, no geral, nós apreciamos o desporto e o futebol é a modalidade rainha, como se diz. Entendi. E no Brasil, você simpatiza, torce para algum time? Eu, pela forma como o brasileiro vive intensamente o futebol, é um risco tremendo falar aqui da equipa que eu assim sigo, né? Mas eu estou no Rio de Janeiro e acompanho quase todas as equipas do Rio. Uma em particular, porque tem um angolano, o Bastos Kisanga, que é o Botafogo. Botafogo. Essa eu acompanho assim, de forma particular, por causa do angolano. Mas de forma geral, acompanho o Fluminense, acompanho o Flamengo, acompanho o Vasco. Pronto, falou os 4, não tem briga com ninguém. Tá morando no Rio de Janeiro, muito esperto, né? Falou de todos para não gerar briga, né, Rata? Legal, Rata. Vamos lá, o Rata, ele é fundador do grupo Terceira Divisão, um grupo de intervenção política e social. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a fundação deste grupo, a que serve, quais atuações que vocês fizeram, o porquê deste grupo. Ok, é assim. Nós somos moradores de uma das periferias de Luanda, que é o Cacoaco, mais concretamente no Kikolo, que era uma comuna. O antigo ordenamento administrativo da Angola havia essa categoria para municípios e depois comuna. Então nós somos moradores da comuna do Kikolo. O Kikolo tem uma zona que se chama Boa Esperança e tudo começou aí. Eu comecei a fazer rap em finais dos anos 90. Posteriormente, os jovens, o grupo que fazia a música comigo, quase todos desistiram e eu comecei a instruir os irmãos menores deles. Então, eu e os irmãos menores dos antigos amigos meus ou colegas do antigo grupo é que fundamos a Terceira Divisão. Nesses ainda estão o Van Cleef, está o Jota, está o Kizembe, está o Mbambi, o Samayonga, o Lunceva, o Proletário. O Proletário também é um dos cofundadores do movimento Terceira Divisão. E posteriormente veio uma segunda leva, onde entraram o Hitler, entrou o Chuki, vários membros do movimento que são bem conhecidos aí na vida política e artística da Angola. Então o rap é um dos instrumentos que vocês têm para fazer a manifestação política. E olha, o rap não foi só um instrumento para nós, foi um instrumento para toda a juventude que nasce nos anos 80 e nos anos 90 e 2000 começa no Brasil também, a atingir a adolescência. No começo da década de 90 foi quando surgiram aí os grupos e inclusive as intervenções. Perfeitamente. Eu tenho dito que se não fosse o rap, hoje provavelmente vocês não me conheceriam. Eu estaria morto, seria um delinquente, alguém
Que tipo, o sistema capitalista cria e no fim ninguém quer saber dele, ninguém vai entender as motivações profundas dessa segregação, dessa discriminação que a sociedade capitalista cria, e seria apenas alguém que morreu porque tentou roubar ou assaltar um banco, coisa do E gênero. as músicas de vocês, músicas contra o sistema. Exatamente. Música de intervenção política e social. São músicas muito, muito fortes. Músicas contra o sistema. Inclusive, eu sei que você vai perguntar isso depois. Quando fomos presos em 2015, no processo 15 mais 2, estávamos a ser acusados de tentar contra o presidente José Eduardo dos Santos. As músicas faziam parte do processo. Certo. Eles recolheram material que estavam em nossas casas. Nós tivemos um projeto Não Vota, em 2012. Nós incentivávamos a sociedade angolana a se abster da votação, porque nós entendemos que os processos eleitorais em Angola são processos viciados, são processos de faz de conta, e votar como não, sabemos o resultado. Então, melhor é ficar em casa, se calhar fazer um churrasco, para não Boicote perder à o tempo. eleição. Exatamente. Uma posição política. Sim. Então, quando nos pegaram em 2015, pegaram toda aquela luta política que nós fazíamos, as pichações, os panfletos, e incluíram no processo. Para dar força, para dar sustentabilidade à acusação. Da acusação. Exato. Correto. A capoeira que é muito forte em Angola, né, Rata? Exato. Olha, é um lado que eu falo muito pouco. Né? Mas a capoeira é assim. A capoeira é tipo uma arte secreta. Não podes falar o que tens para surpreender o inimigo no momento da autodefesa. Eu também comecei na capoeira em 2002, 2003. 2002 e só tive um interregno 2015, 2016, mas de lá para cá, 2003. Aqui formamos muitos alunos. Os Celião estiveram lá e jogou praticamente com antigos alunos meus. É. Então é uma malta sabendo que ele apanhou boa, bastante, né? É uma malta muito boa de capoeira. Eu tenho orgulho deles, né? Porque eles Sim. treinam diariamente. Tipo, tirando a capoeira, tirando a música, nós temos poucas coisas a fazer. Não temos muito a fazer. Então a arte acaba por ser um instrumento de consciencialização para as nossas comunidades. Legal, é isso aí. Os companheiros do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, companheiro Célio, companheiro Guelo, foram para Angola algumas semanas atrás. Nós somos internacionalistas e a luta da classe trabalhadora, ela é uma só. O capital não tem pátria, então a classe trabalhadora tem que ser unificada a nível mundial. Você que chegou até aqui, que ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, ajude a divulgar. Hoje aqui no Bate-Papo de Peão, o companheiro Rata, fundador do grupo Terceira Divisão de Intervenção Política e Cultural, Organização do Povão contra o Sistema em Angola. Vamos lá, vamos entrar aí. Você até comentou, você hoje mora no Brasil, a criação deste grupo, as intervenções, tudo o que você falou. Eu queria que você falasse um pouco da sua história, porque você é um camarada perseguido pelo Estado angolano, já foi preso político por várias vezes, então eu queria que você falasse um pouco aí da história, o porquê dessas prisões, o porquê que você hoje mora aqui no Brasil, não está em Angola, está no Brasil, mas a luta contra o sistema capitalista continua, né? Exatamente. E como eu disse inicialmente, eu sou Rata, nome completo é José Gomes Rata, sou cofundador do movimento Hip Hop Terceira Divisão em 2003, desde abril de 2003. No fundo, 2003 é o ano que nós escolhemos um nome. Nós já fazíamos tudo o que fazemos agora, as pessoas são as mesmas, mas em 2003 decidimos atribuir um nome. Né? Nos encontrávamos, fazíamos tudo, mas não tínhamos um nome. Então, nessa fase, nós fundamos a Terceira Divisão.
Também eu fiz parte do movimento Rastafari, e foi ali onde surgiu a minha as primeiras visões sobre África, né? O movimento Rastafari acredita que a África é o centro para qualquer africano, quer seja os que vivem em África, como aqueles que foram levados na diáspora por intermédio do processo de escravidão. Então foi a partir dali que eu comecei a ter a minha visão africana. E também foi ali que surgiu a primeira prisão em 2005 ou 2006. Na altura havia um camarada nosso, o Drade Chuk, estudava numa escola e estava a ser proibido de frequentar as aulas por causa do cabelo grande. Fomos lá para conversar, para dialogar com a direção e acabamos presos. Depois, em 2011, na esteira da Primavera Árabe, que começa em 18 de dezembro de 2010, na Tunísia, com a imolação de Mohamed Bouaziz, um estudante que não tinha emprego e decidiu fazer a venda ambulante, e depois a polícia veio e destruiu seu negócio. Ele, em forma de protesto, ateou fogo e aquilo gerou uma revolta que se chamou de Primavera Árabe. Apesar daquele ser o fator que colocou a faísca, haviam razões econômicas, razões mais internacionais. Sabemos nós que em 2008 começou uma recessão financeira e isso afetou muito os países africanos. E as ditaduras que estavam no poder há muitos anos, que usam o preço, o valor das commodities, os recursos naturais, tiveram dificuldades sérias de conseguir controlar a sociedade por via da corrupção. Então aquilo começou na Tunísia, com Ben Ali, depois no Egito, com, penso que foi o Hosni Mubarak, foi um pouquinho no Marrocos e veio até Senegal, onde um movimento hip-hop, o movimento Yamaré, em 2012, travou a segunda eleição de Abdoulaye Wade, que estava no poder há muito tempo, queria reeleger o filho, e o movimento hip-hop no Senegal travou. E daí onde depois se elegeu Macky, sim, acho que foi o Macky Sall. No Burkina Faso houve um movimento hip-hop, o movimento Bale Citoyen, que correu com Blaise Compaoré. Blaise Compaoré é o indivíduo que assassinou Tomás Sankara. Em Angola tinha um movimento hip-hop. Né? Estava aí o Carbono, o Iconoclasta, a Terceira Divisão, o Circuito da Corrente Contínua, os Filhos da Laeste, a MCK e vários outros movimentos. Então, nós saímos às ruas porque nós entendíamos que o que nós falávamos nas músicas, o que nós apelávamos nas músicas, nossas músicas apelavam à revolta. Tinha um momento fértil para a materialização. Então, saímos na rua por uma questão de coerência. A partir daquele momento, começou uma perseguição direita contra nós. Se antigamente, se até antes desse período, era uma mera ameaça, a partir de 2011 as perseguições passaram a ser realidade. Tivemos algumas detenções em 2012, detenções assim, de dias e de horas nas esquadras, nada mais do que isso. Até que em 2015 nós decidimos organizar-nos melhor. Estávamos a debater o livro Da Ditadura à Democracia, do professor norte-americano Gene Sharp, e o governo angolano invadiu o espaço, nos prenderam e nos acusaram de tentativa de golpe de Estado, por causa daquele livro. O título é Da Ditadura à Democracia, do professor Gene Sharp. Então, a minha vida, no fundo, é resumida nessas lutas. Né? Tirando isso, eu não sei, não vejo sentido na minha vida. A minha vida é resumida nesses vários anos de luta. Desde a música, de rap, até aquilo que a sociedade angolana chama de ativismo. Tem surgido alguns conceitos burgueses, como luta cívica, assim, um conceito muito burguês e até colonial, mas eu sempre disse para os nossos camaradas
que eu prefiro que me chamem de revolucionário, porque nós começamos assim, nos anos 90, Boa. quem afrontava o governo era chamado revolucionário. E eu me mantenho aí na revolução. Eu acho que é o resumo da minha vida. Um grande lutador. Sim. Bate-papo de peão, você que chegou até aqui, que ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e ajude a divulgar. Para a gente ir caminhando para o final desta nossa entrevista, bom, anotei aqui, 2005, primeira prisão, porque vocês foram fazer uma intervenção por conta de um camarada que estava com Rastafari e foi proibido de entrar na escola. 2011, através da música, através do rap. 2015, por causa de um livro, falaram que vocês estavam organizando um golpe de Estado. Porque existem várias polêmicas dentro da esquerda a nível mundial e Angola é conhecido um país comunista. Bom, a gente que é socialista e comunista de verdade, minimamente em um local onde você tem socialismo ou alguém que seja pelo menos parecido com comunista, tem que ter liberdade de expressão. Exatamente. E por tudo isso que você colocou, dá para ver que não tem liberdade nenhuma. E aí eu queria te perguntar, o governo de Angola hoje é um governo socialista e comunista? E eu queria que você falasse também um pouco em relação às manifestações que tiveram no país no ano passado, que foram brutalmente reprimidas. Inclusive, nós aqui do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, o PSTU, a LIT, a gente chegou até a fazer manifestações em apoio à luta do povo angolano naquele momento, que estavam sendo brutalmente reprimidos. Então, eu queria que você falasse um pouco em relação ao governo. Olha, definitivamente, se nós olharmos a questão do socialismo, que é uma fase transitória para o comunismo, do ponto de vista da perspectiva histórica, ainda podemos discutir se houve ou não, se houve uma tentativa de construção do socialismo em Angola. Mas, desde 90, 91 para cá, a resposta é categórica, não. Angola não é um país socialista. Não é, definitivamente não é um país socialista. Da perspectiva histórica, do ponto de vista daquilo que os movimentos defendiam, do ponto de vista ideológico, uma posição retórica e também para atrair um apoio diplomático internacional. Naquela altura havia aí os polos em divergência, Estados Unidos de um lado, a União Soviética do outro, para atrair um apoio. Aí sim, o MPLA se definia como socialista, mas os outros também. Atenção que a Frente Nacional de Libertação, que é o primeiro movimento, antes do MPLA, tinha apoio da China. A UNITA também, inclusive os primeiros comandos, os 12 comandos da UNITA foram treinados em Nanquim, na China. Só que mais tarde, como há aquela ruptura internacional entre a China e a União Soviética, os antigos aliados da China, quando percebem que a China tem relações com os Estados Unidos, passam a depender dos Estados Unidos também. A FENELA e a UNITA passam a depender do apoio norte-americano. O MPLA conserva a base ideológica marxista, do ponto de vista, pelo menos da retórica política, do ponto de vista simbólico. Agora vamos lá ver que tipo de comunismo é que o MPLA dizia defender. Primeiro, a questão da coletivização dos meios de produção. Em 75, ou antes de 75, uma das maiores empresas do ramo petrolífero, a Gulf Oil, operava em Angola. Foi ela que descobriu o petróleo em Angola, nos anos 60, no período colonial. Com a independência, a Gulf Oil se manteve em Angola. A Gulf Oil, até 75, tinha um capital de cerca de 365 milhões de dólares. A maior parte do investimento externo angolano era da Gulf Oil, depois que se chamou Cabinda Gulf Oil Company. Isso não sou eu quem digo, há um artigo
do Luvualo de Carvalho. Quem me assiste e é angolano conhece o Luvualo de Carvalho, um dos ex-antigos bajuladores do MPLA. Ele escreveu um artigo que foi publicado na Universidade Lusíada de Portugal, em 2008. Está lá. Esqueço o título do artigo, mas pesquisem e vão encontrar. Do ponto de vista administrativo, o que é que o socialismo defende? A palavra soviet, uns poucos sabem o significado, mas significa conselhos, não é? Sim. O que o socialismo defende não é um centralismo total, não. Tem um partido político, mas aqueles partidos ou aqueles grupos que têm uma corrente política própria não são proibidos de existir. Fazem a sua agenda e os comitês também. A história política de Angola não começa com os partidos, não começa com o MPLA, começa com movimentos que apoiaram militarmente e que depois da independência reivindicam esse poder. Em 75, 76, há um grupo que fala do poder popular, tentam reivindicar o poder popular em Angola. E o poder popular é nada mais, nada menos do que uma autonomia política administrativa dos grupos que lutaram no período colonial, os grupos das periferias, do norte e de Luanda, e queriam ter uma certa autonomia. Foram brutalmente reprimidos ao ponto de somarem-se cerca de 80 mil assassinatos. O famoso 27 de maio de 77, que começa com Nito Alves, o antigo ministro da Administração Interna, foi um comandante que tenta materializar isso. Então, que comunismo é que o MPLA fala? Que comunismo é que esses stalinistas defendem? Se a sociedade, que é o centro do comunismo, não tem vez nem voz. Agora, os anos 90 é o caldo todo entornado que o mundo conhece. O fim da União Soviética e a ascensão de todas as reformas neoliberais. O MPLA em Angola não ficou de fora. E hoje até os Estados Unidos, o MPLA é o maior parceiro dos Estados Unidos na América, na África Austral. Diferente da África do Sul, que tinha o apartheid, os Estados Unidos apoiavam, os Estados Unidos e Israel. Hoje, Angola é o centro do imperialismo na África Austral. A África do Sul faz parte dos BRICS, certo? E Angola não. Então, Angola é o aliado norte-americano para fazer frente à África do Sul na região austral do continente. Não há socialismo aí. Perfeito. Não há socialismo. Não, exatamente. Isso é importante porque muitas vezes a burguesia e a imprensa divulga os países que muitas vezes são países onde tem ditadura, onde a situação da população é de extrema pobreza, para falar, olha, isso é o socialismo. E quando teve as manifestações no ano passado, eu me lembro que muitos jornais divulgavam, né? O povo está lutando contra o governo comunista. Então, a gente que é comunista de verdade, a gente precisa ficar explicando isso. Há uma retórica nesse discurso, né? A nossa sociedade é muito refém de dois partidos, a UNITA e o MPLA. Quando você é contra o MPLA, o MPLA te acusa da UNITA. Quando você é da UNITA, é do MPLA, a UNITA te acusa. Então, há esse jogo. E esse discurso de comunista, não comunista, é uma construção política, não há nada de factual ou científico. Sim. Porque se nós dizermos que o MPLA é comunista só porque tinha uma lei que dizia, citou a palavra comunismo, ou tinha um programa político que diz comunismo, daqui a 100 anos também, quem lê a Constituição de Angola, quem lê os programas, vai dizer que em Angola havia mais ampla democracia, porque a Constituição diz que deve haver democracia, deve haver respeito pelos direitos e liberdades das pessoas, deve haver transparência, deve haver igualdade nos órgãos de comunicação. Eu estava preso em 2015, 2016, 2020, 2024. Que democracia que existe em Angola. Mas quem lê, quem se baseia simplesmente nos escritos, daqui a 50, 100 anos, vai dizer que houve democracia. Eu penso que devemos sair da retórica política e analisar objetivamente a realidade.
que não tem nada a ver com... O mesmo acontece no Brasil com a polarização Lula, PT versus Exato. bolsonarismo e extrema-direita, que falam que o PT é socialista e comunista, porque está dentro aí tem lá o do que Partido são dos Trabalhadores. O MPLA a também era esquerda. MPLA-PT. Exato. Então, mas é isso, a gente inclusive tem aqui esse programa Bate-Papo de Peão, que é como parte de um instrumento, uma ferramenta para conscientização da classe trabalhadora brasileira. E é isso, a extrema-direita, todo mundo se utiliza também dos espaços hoje nas mídias sociais para propagandear as suas ideias, que são as ideias da classe dominante. Então, aqui no canal do Weller é conteúdo de interesse para os trabalhadores. E, Rata, para a gente finalizar, eu queria que você olhasse ali para aquela câmera e que você falasse, porque muitas vezes, fruto da perseguição, muitos ativistas desistem, né? Encarar a prisão, eu imagino que deve ser difícil. Muitas vezes a patronal vem para cima do movimento sindical, prende dirigente, a gente teve na ditadura muita gente torturada, as perseguições no local de trabalho, e muita gente desiste, porque fala, poxa, né, tô entrando pro movimento, a polícia tá me perseguindo. Acho que você tem um grande exemplo, pelo que você falou aí, foram várias prisões, e você ainda segue, ainda hoje, sendo um cara revolucionário, um cara que segue lutando. Então, qual o recado que você deixa para quem que, fruto de uma perseguição, que é foda, a gente sabe que é complicado, pensa em desistir? Qual o recado que você deixa? Olha, a minha mensagem é essencialmente para jovens, para mulheres e, sobretudo, para negros, aqui no Brasil. E para Angola, para a juventude em geral. Né? Para Angola, nesse momento está a decorrer um julgamento de um camarada, um companheiro amigo, que fez parte do processo de 2015, Osvaldo Caolo. Osvaldo Caolo é um exemplo de alguém que tinha tudo, aquilo que a sociedade considera se dar bem na vida, era professor universitário. Osvaldo Caolo? Caolo, sim, tinha formação superior, era tenente das Forças Armadas, da Força Aérea. Ele podia largar tudo e ter aquelas benesses que o mundo capitalista oferece. Ele rejeitou tudo isso, se aliou às massas, ao povo, e hoje está preso. Está preso de novo. Hoje está preso. Sim, está preso novamente. Está aí o julgamento a decorrer. E é um exemplo. Peguem aquele exemplo e não estudem, apreciem e apliquem para as vossas vidas. E mando aqui um abraço para a esposa, Elsa Caolo, que no dia 6 teve um filho. Então, um abraço para a Elsa, um abraço para a mãe do Caolo. Aqui para a sociedade, para os negros, para as mulheres, para os jovens. Olha, a nossa raça tem sido espezinhada ao longo dos séculos. Trouxeram um falso argumento que estavam a nos vender, a nos civilizar, mas é meramente por questões de exploração. E de lá para cá, não tem como o negro andar de cabeça para baixo. Né? Há discriminação por toda parte. E tem-se criado também uma farsa narrativa de ocupar espaços de decisão. E algumas vezes o indivíduo individualmente ocupa o espaço e acha que o negro em si está emancipado. Vamos parar com essa retórica, vamos olhar para o grupo, para o coletivo. O facto de um negro estar numa universidade, o facto de um negro, inclusive, ser um presidente da República, como foi Obama nos Estados Unidos da América, não significa que a nossa raça é emancipada. Perfeito. Vamos olhar para o grupo, vamos olhar para a nossa história, vamos olhar para a nossa cultura. Vamos nos abraçar mais, vamos nos amar mais e vamos lutar mais. A raça e classe devem andar de braços assim, bem dados. Né? Vamos nos aliar aos grupos progressistas e vamos lutar porque o capitalismo oprime todos. Nós, assim separados, somos frágeis. Então, a minha mensagem é principalmente para os negros aqui do Brasil. Eu estou há pouco tempo, mas já senti que os negros, quando se trata de assassinatos, são os negros. Quando se trata de desemprego, são os negros. O negro tem que restituir a autoestima. O negro tem que olhar para o grupo. Tudo bem, vamos estudar, vamos ali ocupar os espaços,
mas nunca confundir um espaço ocupado com a emancipação da nossa raça. Então, essa mensagem, sei que o tempo se foi, mas Muito agradeço também pelo convite. É a primeira vez que eu falo num podcast aqui do Brasil. Que legal. E estou aberto para mais convites para falarmos sobre o negro em África, em Angola, política. Estou mesmo aberto. Principalmente se vir convites de debate com stalinistas. Estou mesmo aberto e quero falar sobre isso. Então, o Heller, com lutas que realizou um grande congresso, aqui vai o meu agradecimento e de coração, estou convosco. Não, muito bom. Aqui da nossa parte, o Sindicato dos Metalúrgicos, a nossa central, a CSP com Lutas, o PSTU, a gente tem que pegar essas histórias e a gente divulgar. Muito bom, muito profundo o que foi aí essa sua fala final. A gente sabe do racismo que ainda existe na sociedade e você que é trabalhador, que chegou até aqui, assistiu o Bate-Papo de Peão, ajude a divulgar. Inclusive fica aqui a denúncia. Oswaldo Caolo, que está preso e vai ter o julgamento. Oswaldo Caolo, Bucatanda, General Nila e Carlos Amor. Todos esses estão presos. Sim, são 4 presos políticos que temos em Angola e que merecem toda a nossa atenção e solidariedade. A solidariedade no socialismo é uma questão de princípio. Claro. Então, quem não presta solidariedade corre o risco de um dia estar na mesma situação e os outros simplesmente simularem que não viram nada. Então fica desde aqui no Brasil, ajude a divulgar aqui esse programa, aí em Angola, em todo o canto do mundo, com certeza, a solidariedade, a pressão popular e principalmente para a gente desmascarar esses governos que são conhecidos como comunistas e socialistas que disso não tem nada. A gente está aqui para falar do socialismo e do comunismo de verdade. Então, todo o nosso repúdio e a nossa solidariedade e a nossa campanha pela libertação dos presos políticos hoje de Angola. E é isso aí. Vamos convidar aí também o companheiro Rata. Vamos fazer aí uma grande divulgação da sua história e denunciando este regime que de socialismo e comunismo não tem nada. Valeu. Vamos juntos.